Aqui, né? A vida é uma grande batalha em vários aspectos, como eu mencionei no trabalho, os aspectos relacionais. E para nós que somos crentes, a batalha ganha uma configuração até no nível espiritual, uma batalha daquilo que não se vê, uma batalha pelas mentes, uma batalha pelo coração. Como já disse, a grande música do Marcos Almeida, e eu já sempre cito essa música aqui, um dia é que não dá para cantar no louvor, mas a música é assim: hoje tem guerra, amanhã também. E o que acontece é que nas próximas 2 semanas, nessa batalha, nessa guerra que é a nossa vida, que tem hoje, que tem amanhã, a gente deve reduzir um pouquinho o ritmo. Imagino que você mesmo que não tire férias, ainda que esteja trabalhando todos esses dias na sua empresa, as coisas, a não ser que você trabalhe com organização de Réveillon, né? Ou de Natal, ou de festas de Natal, normalmente todo mundo põe o pé no freio, ou tira o pé do acelerador, ou as duas coisas juntas. E é um tempo em que a gente meio que reorganiza forças, inclusive na nossa igreja, como eu mencionei antes. Nós não vamos ter essas 2 semanas. Então, de culto, de reunião, a igreja ficará fechada. Fechada. Eu espero não ter que vir aqui, mas todo ano tem que vir resolver alguma coisa, mas fica fechada. E quando a gente reduz o ritmo, esse tempo de descanso, ele é muito bem-vindo. Deus, quando fez o mundo, ele descansou no 7º dia. E Deus não precisa, mas ele fez como uma forma de ensinar que o descanso tem o seu lugar. Mesmo antes do pecado, mesmo antes da doideira que esse mundo se tornou, o descanso ele é importante. E junto com o descanso, entretanto, a parte boa é realmente reorganizar a vida, repensar as coisas, mas junto com o descanso, acontece que muitas vezes, junto com o descanso, a gente começa a negligenciar o que é mais importante. Então, a gente quer descanso, mas a gente não vai querer desleixo. E é esse o tema que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero propor que, em vários aspectos, a gente vai reduzir a marcha, mas tem um aspecto da vida espiritual, a vida com Deus, no mínimo a gente tem que manter, mas eu vou propor depois que talvez a gente acelere alguns aspectos da vida espiritual nessas 2 semanas, 3 semanas na prática, sem igreja, que nós vamos ter a partir de agora. Então, eu falo porque é um tempo sem igreja, turma. A igreja tem um papel fundamental na vida do crente. A igreja nos obriga a estar aqui com irmãos, e eu vou falar. A igreja nos obriga eventualmente a estar com irmãos, a adorar a Deus com irmãos, dos quais muitas vezes nós não gostamos. Mas nos obriga a pensar sempre que o Pai não é meu, o Pai é nosso. E se o Pai é nosso, Ele salvou até aquele irmão que eu não gosto. E a igreja é aquele momento de eu falar, pois é crente também, é filho também. E eu preciso adorar a Deus. E a igreja é um tempo de renovar a nossa vida com Deus, seja na compreensão da Escritura, seja no tempo de oração, no tempo de adoração. E aqui começa um pouquinho do papel pastoral que eu falei para vocês no começo. Vários irmãos agora em 2023 negligenciaram sua vida de igreja. Negligenciaram, abandonaram. Vem quando você não conta com a presença do irmão na igreja. Não conta. Se vem, você fala, uau, deve ter acontecido alguma coisa. Irmãos, não pode ser assim. E eu estou falando isso porque é um recado que eu pensei, são vários irmãos, são vários. E eu pensei em falar em assembleia, que acho que é o local mais adequado, o ambiente, mas a próxima assembleia, se não me engano, é março. E agora em janeiro eu vou tirar um tempinho, voltando do meu descanso, para conversar com esses irmãos, aqui nessa igreja, na salinha do café. E eu vou chamá-los individualmente. Nós vamos ter ceia hoje. A ceia é a expressão máxima do valor da igreja. Aquele copinho que hoje será inclusive com vinho e com pão mostra que para que haja igreja houve um sangue precioso derramado. E quando eu negligencio a igreja, não é a noiva que eu estou negligenciando, é o sangue que comprou a noiva.
É a carne que foi moída para que a noiva fosse salva. Isso é muito sério. Então, compondo então essa questão do descanso, nós estaremos fora por 2 semanas, e eu só fiz um adendo aqui lembrando que o estar sem igreja por um período pequeno já é complicado. Eu imagino então períodos maiores. Nós lidaremos com isso pessoalmente a partir do ano que vem. Voltando então, recado dado, voltando aqui, nós estamos conversando que esse tempo de férias é um tempo de descanso, mas também é um tempo de reavaliação das nossas prioridades. Mas muitas vezes a gente corre o risco nesse descanso de desorganizar tanto a nossa vida que aquilo que é fundamental fica de lado. É mais ou menos com o que acontece, não sei com você, mas que acontece com o meu peso, balança, nessa época do fim do ano. O ano todo tentando ser controladinho, ano todo. E aí, Maurício, agora é pizza, é chester, é churrasquinho com a família, aquele pernil que ficou 6 horas no fogão a lenha e sai com a pele a pururuca. E depois de um ano, você e eu tentando segurar a onda, em 2 semanas você percebe que em janeiro o ciclo começa tudo de novo e você voltou às vezes pior, né, Glaucinho, como já aconteceu comigo, do que anos anteriores. Eu não estou falando de Chester aqui. Eu estou falando que acontece assim às vezes na nossa vida espiritual. Com os nossos desleixos, a gente volta e volta pior do que a gente estava. E é sobre isso que eu quero então lidar com vocês a partir de um texto, de um livro que a gente estudou esse ano, que é o livro de Colossenses. Eu vou pedir que você abra comigo Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 5. Versículos 2 a 4. Texto tão pequeno, mas tão importante, para que a gente tenha descanso, mas não tenha desleixo. E é um texto que mexe comigo pelas minhas próprias dificuldades nessa área, que eu imagino que seja dificuldade não minha, mas de todos, até pela linguagem que o apóstolo usa aqui. Abra comigo então Colossenses 4, 2 a 4. Olha o que diz Colossenses 4, 2. Começa assim: dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Esse texto de Colossenses aqui, a vantagem de ter lidado com Colossenses, que eu só preciso retomar rapidamente em que ponto da carta o apóstolo Paulo está, se é que você compôs ou fez ou participou da EBD aqui conosco. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não conhecia, não fundou pessoalmente, ele é avô dessa igreja. Ele pregou o evangelho para quem fundou a igreja. Então, ele pregou o evangelho para Epáfras e Epáfras fundou a igreja. Então, Paulo tem a autoridade não direta, talvez tenha direta como apóstolo, mas ele não é o pastor ali. Mas ele é uma igreja que é fruto indireto do trabalho do apóstolo Paulo. E Paulo divide a carta dele da seguinte forma: primeiro ele se introduz, se apresenta para a igreja, e até o versículo, se não me engano, 13 do capítulo 1, ele menciona o quanto que ele ama e ele ora pelos colossenses. Em seguida, ele já vai e parte para falar sobre a supremacia de Cristo, que é um tema muito em voga naquela região, naquela época. Depois, ele coloca meio que sutilmente as credenciais de quem está escrevendo. Ele se defende como apóstolo. E ao se defender como apóstolo, aí ele põe o dedo na ferida da igreja e lida com a heresia principal e a prática errada da igreja de Colossos. Isso no capítulo 2. E aí no capítulo 3 ele fala, e esse problema de Colossos tem que ver com legalismo, uma série de norminhas sobre a vida. E no capítulo 3 depois ele fala
agora ele ensina os colossenses a não serem legalistas, mas ao mesmo tempo buscarem a santificação naquele processo de despir, renovar e revestir. Depois ele aplica essa santificação aos relacionamentos, em casa, no trabalho. E agora no capítulo 4, no fechamento, ele lembra que para tudo isso é necessário que nessa mudança de mente, na mudança contra a heresia, na santificação, é necessário que tudo isso seja revestido de um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor através da oração. E é esse tema que eu quero desafiar os irmãos hoje, essa vida direta com Deus, essa vida de oração, através aqui dessa primeira frasezinha do apóstolo, dediquem-se à oração. E a mensagem central deste texto inteiro, aí, desses 3 versículos é: persevera em oração. Persevera em oração. Eu quero então falar sobre isso aqui, primeiro definindo o que é oração. Oração, ela é na teologia tem sido definida como uma comunicação direta, que pode ser audível ou não necessariamente com Deus. É de alguma forma dedicar-se a se comunicar com Deus. Pode ser em pensamento, pode ser em frases faladas, pode ser de forma escrita, mas de alguma forma o indivíduo se dedica a algum tipo de comunicação com Deus. E é interessante que a Bíblia menciona que nessa comunicação Deus está atento a esse tipo de coisa. Olha o que o Salmo diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, mencionando um tipo de grito de oração, talvez, em que a pessoa está num aperto. Mas esse de ouvidos atentos, talvez seja uma frase mais comum no Antigo Testamento para se referir à atitude que Deus tem quando um crente ora. Ouve, Senhor, a minha voz, e estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Porque os olhos do Senhor, falando agora no Novo Testamento, estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Mas esses versículos dizem o seguinte: nessa comunicação, quando um crente ora, um justo ora, Deus, eu vou usar a analogia aqui, ok? Ele para o que está fazendo e inclina os seus ouvidos. Sabe quando a gente faz isso com fofoca, né? Quando alguém está falando alguma coisa que você quer ouvir, a gente fala: como que é? O que você falou? Mas no sentido positivo, é assim que Deus faz. Anjos, para um pouquinho. Ilustração, tá? Eu quero ouvir. Seus ouvidos estão atentos. O radarzinho de Deus, ele para e ele foca ali quem está na oração. E a oração, então, é aproveitar essa oportunidade de termos Deus como nosso interlocutor. E é interessante que, eu estou citando um artigo que você me passou, do Sweeney, Mateus, muito obrigado. Ele menciona a oração vindo do Antigo Testamento até o Novo, que muitos homens de Deus oraram e oraram bastante. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eu tenho as referências aqui, eu posso passar para vocês. Ana, em 1 Samuel 1, Davi, em 2 Samuel 7, quando Deus promete para ele uma descendência. Salomão, dedicando o templo, em 1 Reis. Daniel, quando recebe da parte de Deus revelações. Muitos salmos são salmos de oração. Então o Antigo Testamento ele é recheado de gente que ora. Jesus, quando veio ao mundo, ele é marcado pelo seu tempo de ensino, mas muito pelo seu tempo de oração. Ele frequentemente orava, como está em Marcos 1,35, 6,46, 14,35, 14,39. Ele ensina os discípulos a orar em Mateus 6, Lucas 11, João 17. E em João 17 ele ora por mim e por você. Quando os primeiros crentes ficam em Jerusalém após a subida de Jesus, eles ficam ali orando. Atos 2, 42, veja o que diz no versículo 4, 31.
A igreja, no começo, era marcada por oração. Paulo, em quase todas as suas cartas, talvez em todas, ele menciona o quanto que ele ora por cada igreja para a qual ele escreve. Sem contar outros escritores no Novo Testamento. Hebreus 13 menciona as orações. Tiago 5 fala da oração dos presbíteros. 1 Pedro capítulo 3 fala que no casamento alguns conflitos impedem as nossas orações. 1 João 5 fala de oração. Judas versículo 20 menciona oração. Então, a Bíblia é recheada do começo ao fim de servos de Deus que oram. Então a oração perpassa a escritura do começo ao fim e praticamente todos os personagens que interagem com Deus. Então a oração, ela é assim, e como que ela deve ser feita? São só dois os ambientes em que a oração é feita na escritura. Em primeiro lugar, a oração é feita no quarto, sozinho, sem plateia, sem testemunha, sem ninguém saber. Ela é o nosso tempo com Deus. E o segundo ambiente em que a oração é feita, ela é comunitária. Ela é feita na igreja, com homens de Deus levantando mãos santas. Estou citando 1 Timóteo capítulo 2. E são esses dois ambientes, de forma privada, anônima quase, e de forma comunitária na igreja. Dói para mim saber que um dos ambientes, pelo menos aqui na nossa igreja, muitos irmãos sequer sabem que existe. Nós temos reunião de oração uma vez por mês na nossa igreja. É tão boa. E muitos nunca participaram. É uma pena. É um dos ambientes. E eu desconfio que se a oração comunitária não é real, provavelmente é porque a oração privada também não é. Mas o texto menciona então, dediquem-se à oração. E eu estou dizendo para vocês, estou usando a palavra não dedicar-se, mas a palavra perseverar, porque é de onde esse verbo, que por acaso está no imperativo, ele é trazido, ele significa algo que precisa ser buscado e perseverado. E ouça o que eu vou dizer, turma, oração não é nem natural, nem fácil. Oração é uma daquelas coisas da vida que eu e você fazemos, que a gente faz porque em tese a gente precisa, mas a gente não gosta. Não é algo que se faz naturalmente, não é algo que se faz muitas vezes por prazer. Tem um monte de coisa na vida que é assim. Eu não preciso insistir com os irmãos, falar, meu irmão, come um hambúrguer com batata frita de vez em quando. Eu preciso insistir? Preciso? Não preciso. Pega ali o seu refrigerante favorito e toma de vez em quando. O seu chocolate, não é? Sabemos, Flávio, que teve uma vez um médico que indicou churrasco a cada 15 dias. Mas foi num caso muito específico. Não é verdade? Depois não. Eu preciso falar, irmão, se você está com dinheirinho, compra uma carninha e assa. Só que a gente precisa insistir para comer a selga, brócolis. Para a gente ter horário para acordar. Eu preciso insistir com os adolescentes, você talvez precise com os seus. Arruma seu quarto, organiza sua vida, organiza seu tempo. Cuida da sua saúde, faz academia. Porque há coisas que a gente precisa fazer, mas que são difíceis. E a oração é assim. Por isso o texto diz, perseverem em oração. E é interessante que ele usa o plural. Talvez ele esteja pensando na oração comunitária aqui. Ou não, ou as duas pelo menos, mas que não é só individual, não é. É também a comunitária. Veja o que eu estou dizendo. Nesse tempo agora em que eu e você vamos reduzir o ritmo e o descanso é necessário, se eu e você não colocarmos que o nosso tempo com Deus ele deve ser uma prioridade nestes dias, eu e você não
vamos ter. Você vai acordar mais tarde, vai levar sua vida, vai assistir Netflix. Nada contra esse tipo de coisa, é importante. Mas a gente tem que tomar cuidado de não perder o que é importante na vida espiritual. Ano passado, nessa época do ano, exatamente um ano atrás, eu preguei sobre as 4 fases da vida. E a gente lidou na velhice, ou na vida adulta, as 4 áreas em que a gente deveria plantar para colher na velhice. As áreas eram vida espiritual, vida conjugal, vida financeira e na saúde. E isso foi em dezembro do ano passado, nos últimos sermões do ano, naquela série sobre as 4 fases da vida. Eu vou só falar da questão da saúde, do que aconteceu comigo. Durante o sermão, um irmão, uma irmã que frequentava a igreja, eu pedi durante o sermão, eles me mandaram o telefone de um nutricionista. Durante o sermão. Eu agradeço muito. Eram 2 telefones, na verdade. Eu consegui, em dezembro, na segunda-feira eu liguei, e eu consegui a consulta para maio. Então, me mandaram durante o sermão, a consulta ficou para o dia 8 de maio desse ano. E eu fui na consulta dia 8 de maio. E olha, cheguei na consulta e estava numa situação física muito ruim. Fui fazendo exames, deu uma série de questões. E eu já sabia que eu precisava mudar muita coisa. De lá para cá, nessa consulta, eu tenho ido à academia. Qual que é a média, Glaucinho? 3 a 4? 4 vezes, média. Às vezes 5. É raro eu ir menos que 4, mas acontece semanas mais corridas, de eu não ir nenhum dia. Enfim, mas é comum acontecer. Mudamos a alimentação, a minha alimentação. Enfim, houve uma perda significativa de peso e alguma troca de gordura por músculo. Eu não cheguei nem na metade do processo que eu preciso. O que eu estou dizendo para vocês? Para eu chegar num peso ideal, eu preciso de mais 2 anos. A gente não consegue mudar algo importante na vida de forma sustentável da noite para o dia. Turma, eu puxo o peso lá, não puxo igual assim. Desculpa. Pode rir. Quantas vezes ele faz por semana? Quantos que ele faz, André? Você não faz? Tá bom. Então tá bom. É pouco, mas é sempre. Olha que interessante. Eu falei quanto eu puxo, ele deu risada. O cara foi atleta. Pode rir, mas eu faço. Turma, eu sei que eu vou precisar fazer isso a vida toda. O médico falou assim: você é um sério candidato a diabetes. Em maio do ano passado. Você está com gordura no fígado. Eu pus na minha cabeça e falei: cara, não dá mais. Eu estou falando tudo isso porque na vida espiritual não é assim. É pior. Se eu começar a negligenciar o que é realmente fundamental. Acabou a luz? Quase. É só para dar aquele momento. Na vida espiritual é pior. Se eu e você não colocar no nosso coração que a gente vai precisar mudar, ter uma nova rotina, a mudança vai demorar, mas ela vai acontecer. Com idas e vindas, com avanços e recuos. Se a gente valoriza que isso é escritura, isso não é uma opção, é Deus revelando a vontade de Deus para mim e para você. Talvez eu tenha que de fato aproveitar essas 2 semanas e mudar minha mentalidade para chegar numa condição de saúde espiritual muito melhor ano que vem. Persevere em oração. Esse é o ponto principal dessa passagem. Só que ele me dá o como, pelo menos como é o tipo de oração que eu deveria perseverar. E ele começa dizendo aqui: estando alertas. Essa seria talvez uma tradução que daria ideia de modo. Persevere em oração como? Estando alerta.
Porque a oração que a gente deve perseverar é um tipo de oração que é atenta. Vai ser tudo com A, que é mais ou menos com A, vocês vão ver. Eu dei uma forçada no final. Mas enfim. Turma, eu tenho dito algo que eu aprendi ao longo da vida ministerial e com alguns textos. Oração é algo que a gente faz de olhos abertos. O que eu estou dizendo? Você pode orar de olho fechado, mas o olho fechado não pode indicar uma oração religiosa, desatenta, relaxada. A oração, ela não combina com religiosidade. Oração não é prática religiosa, no sentido de um ritual que eu tenho que fazer. Quando ele diz atenta, é aquele, sabe, oração não é aquele meme, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Um dos traumas que eu tenho da vida de igreja pentecostal é o cantado da oração. Cara, tem um cantado que para mim soa religião. Oração indica que é algo que eu preciso fazer de forma mais atenta possível. É interessante que Jesus mesmo disse o seguinte em Mateus 6, capítulo 6, falando da oração, aquela que é no quarto individual: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais. Está dizendo o seguinte: não é para informar a Deus no mesmo cantado. Já orei. A palavra que Paulo usa aqui é estar vigilante, atento. O que ele quer dizer? Oração é algo que sai do fundo da nossa alma. Não é à toa que Paulo menciona eventualmente aos Colossenses o quanto que ele ora e o quanto que ele chora na oração. Porque oração não é um falar de boca, é um falar de coração. A oração, ela é aquela que sabe quem nós somos e sabe que a gente está prestes a sucumbir na batalha. A oração, ela implora por perdão. A oração que Deus ouve implora por graça. A oração é para quem tem fome e sede de justiça, e eu e você não temos muitas vezes. A oração é aquela que não se conforma com a realidade que é dada. Senhor, não pode ser assim. É a oração que pede: Senhor, vem logo porque está difícil. É a oração que se importa com quem está do outro lado ouvindo, com seus ouvidos atentos. Esse verbo estar atento é usado por Jesus na talvez a oração mais emblemática do que uma oração significa, que é quando Jesus está lá no Getsêmani, em Mateus 26, 38, prestes a ser entregue para os seus inimigos. E ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele fala para Pedro, Tiago e João: fiquem comigo e vigiem comigo. É esse verbo estar atento que ele usa aqui, o mesmo verbo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem por uma hora, pudestes vós vigiar comigo? Mesmo verbo que Paulo usa. E ele usa de novo o mesmo verbo, Jesus, aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Oração, ela é algo que se faz vigiando, atenta. É algo que eu estou integralmente nesse momento.
Mas os discípulos não estão na mesma vibe aqui. Eu não sei qual foi o lugar mais perigoso que você passou a noite. Eu quero dar uma ideia do que é estar atento. Nós já passamos, eu e a Dani, na nossa jornada de ministério, algumas noites bem complicadas. Eu me lembro de uma no meio da Amazônia com os Yanomamis, mas não é dessa que eu vou contar hoje. É uma outra história que eu já contei em algum momento aqui. Num dos estágios que nós fizemos entre os Calungas, a gente ia caminhando durante o dia, 10 horas, 8 horas, e acampava, fazia um culto numa região, eventualmente, que às vezes nem tinha chegado o Evangelho, fazia um culto ali, as pessoas da região se reuniam, depois eles iam embora, e a gente depois arranjava um lugar para dormir, uma equipe missionária e tudo mais. E eu e a Dani, não sei por que a gente fez isso, a gente nesse estágio, muitos foram com barraca. E eu falei para a Dani, não vamos de barraca, a gente leva uma rede, que nós compramos lá na região da Luz, uma redinha feita de velame, de paraquedas, que fica desse tamanho, super leve. Falou, não, a gente vai com rede, a gente dorme de noite. Vocês já dormiram na rede? Já dormiram em rede assim? Já dormiram a noite inteira na rede? Já dormiu? E aí, Vanessa? Dorme ou não? Mais ou menos, mais para menos do que para mais, né? Só que você imagina, você está na mata, você caminha, depois você arranja uma árvore, ou no caso, nessa noite específica, uma varanda em que a Dani dormiu com a rede dela e eu dormi com a minha rede aqui. E eram 2:30 da madrugada, eu sempre ando de relógio da nossa geração, né? Hoje a molecada tem celular, mas lá pelas 2:30 eu ouço a Dani, Pedro, e eu acordo, ela fala, tem um baita morcego, a gente estava numa varanda, né? Tem um baita morcego de ponta cabeça em cima da sua cabeça. E eu tinha um cobertorzinho ali, e eu falei, rapaz, dei uma mexida ali, acho que o morcego voou, eu falei, voou. Como que você dormiria essa noite, depois? Qualquer mariposa que viesse, eu falava, sai daqui, Batman, né? Porque, rapaz, ela falou, tinha um morcego na minha cabeça. Cara, eu não dormi. É nesse nível de atenção ou de tensão que talvez a ideia desse verbo seja aqui. Esse momento vale a minha vida, ou vale o meu sangue, né? Eu preciso estar atento a qualquer barulho, eu preciso estar ligado, mesmo sendo de madrugada. Porque oração não é repetir palavras vazias, turma. É chegar diante de Deus e falar, inclusive das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, de como está a vida, do que dói. Falar de quem Deus é, mas falar lá, estando lá, vigilante. Sozinho no quarto ou em comunidade. Mas como é essa oração? Dediquem-se à oração, estando alertas, talvez seja uma boa tradução, e sendo agradecidos. A oração que a gente tem que perseverar, ela envolve um negócio que a gente esquece, que é a nossa gratidão. Turma, temos que perseverar, a oração não é fácil, não é natural, não é um ritual de repetição vazia, mas exige um elemento importante: gratidão. Oração às vezes parece lista de presente de Papai Noel, né? Ou de amigo secreto, né? Senhor, Senhor, estou precisando disso. Senhor, eu gostaria disso. Senhor, sabe aquela situação, me ajuda lá. Sabe? É a lista. Veja, pedir não é errado. Não é errado. Mas não é tudo que deve ser oração. A oração também é tempo de reconhecer quem Deus é. E mais, por ser quem Ele é, aquilo que Ele já fez. Vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Se você está orando e eu estou orando, no âmbito espiritual eu já sei de algo. Ele me salvou. Incrédulos não são de oração, são dessas vãs repetições. Mas mais do que nos salvar, a Bíblia vai dizer que ele me santificou. Em termos de posição, em termos de processo.
Eu já não faço coisas que eu fazia antes. Às vezes cai aqui, cai ali, mas já é diferente. Não só santificou ou justificou, a Bíblia diz que ele já glorificou, embora ele ainda vá glorificar na plenitude depois que eu morrer. O que eu estou dizendo? Nós já temos uma posição em Cristo que a gente jamais teria. Só aí já dava para agradecer, né, o tempo todo. No âmbito de relacionamentos, ele nos deu famílias. Às vezes famílias difíceis, às vezes com muitas lutas, às vezes com menos. Mas se eu comparar com quem eu era antes, cara, eu nem merecia ter família, acho que você também não. E ele deu pra gente. Falando da nossa saúde, é claro que vários irmãos e eu, nós temos nossas lutas com saúde. Tivemos irmãos que venceram o câncer aqui na igreja. Mas olha para essa igreja aqui. Cara, a gente é meio saudável, eu acho. O que vocês acham? Olha, a gente sobe a pedra todo ano, velho. Todo ano como... Desculpa o velho, mas... todo ano a gente sobe a pedra. Como igreja. E olha, tem uns que você fala, e chega lá. Ou volta um pouquinho, mas tudo bem. Acontece. Mas estamos bem. E se não estamos bem na saúde, a gente pode melhorar. Tem um ano aí chegando. Pense em termos de comunidade de fé, a nossa igreja aqui. Irmãos, a igreja está amadurecendo. Isso é claro para mim. São todos? Não. Mas igreja é que nem fruta. Você não tem lá na sua fruteira lá as bananas, né? Aí tem frutas que amadurecem, abacaxi, banana, que mais? Dessas que amadurecem. Abacate. Você não tem assim... Você acorda da banana verde, né? Você acorda, tem uma banana amarela. É assim que acontece? Não? Uma banana amarela, uma. Você fala, nossa, eu vou comer essa porque... Não. O que acontece? Amadurece tudo junto, porque o amadurecimento da fruta depende do gás. Acho que é gás metano, enfim. Igreja é igual. Um amadurecimento, ele é comunitário. Comunitário. Agora, às vezes você tem uma outra que resiste, né? Um outro que resiste. Turma, não é uma igreja perfeita. Mas você já pensou agradecer a Deus? Você vê numa igreja... Eu acho que nós temos muita paz aqui nesse lugar. Cara, eu já fui de igreja ruim, velho. Desculpa, eu tô falando muito velho. Tô falando do coração, cara. Antigamente falava cara. Nossa, agora já lascou. Já. Eu já fui de igreja ruim. A nossa igreja não é perfeita. Mas é ruim? Estamos crescendo junto, estamos aprendendo junto. Você consegue se comunicar com o pastor, tem igreja, que para você chegar no pastor, você precisa passar pelos seguranças. Mas eu vou voltar àquele papo que eu falei sem pensar uma vez na aula de Colossenses, mas eu quero falar agora pensando. O nosso erro é que nós somos aquela criança que chega no supermercado, Dona Ângela fazia compra do mês, na época da alta inflação, você lembra, mãe? Nós íamos na cooperativa do Banco do Brasil, lá no Brás, ou no Belém, não sei onde era, na Moca, isso, obrigado. E aí eu lembro que ia passando na primeira fileira que tinha a parte de bebidas, sustagem, né? Essas coisas, e ia lá passando e enchia os carrinhos, porque naquela época da inflação alta, tipo a Argentina hoje, né? Você recebia o salário, no dia seguinte já perdia 5%. Então você precisava, recebeu, já comprava produto. Então nós íamos com a Dona Ângela lá e ia com aqueles carrinhos cheios. E eventualmente até rolava um danoninho, um chocolate, alguma coisa assim, porque tinha que durar o mês todo. Mas a gente não tinha dinheiro e tal, mas tinha essa compra, né? Mas é a ilustração daquela criança que está com a mãe com os dois carrinhos puxando. E a criança vê a bendita bala em formato de minhoca. Não é? É essa que a turma gosta. É o formato de dentadura, sabe? Não é à toa que o pessoal do marketing faz isso, né? Formato de minhoca, de dentadura, que mais? Que vem? Oi? Sapo? Não fala muito aí. Olha lá. E o que acontece? Não importa aquele carrinho cheio. Tudo que aquela criança vê na vida é a bala. E eu quero aquela coisa que assim você vê no filho dos outros, escandaliza e às vezes acontece com o seu, né? Mas enfim.
Muitas vezes nossa oração é assim. Em vez de agradecer até pelo chocolatinho da Danoninho que Deus dá de vez em quando, metaforicamente falando, tudo o que eu reclamo é o que eu não tenho e que nem é essencial para mim. E o que ele está dizendo, a oração ela tem que ser agradecida, porque esse é o padrão de Deus. Eu tenho muito mais do que eu mereço na vida espiritual. A gente precisa internalizar essa ideia. Aliás, esse foi o sermão mais ouvido do ano no YouTube da igreja. O título é Melhor do que eu mereço. Precisa ser internalizado, turma. Como você está? Melhor que eu mereço. E isso é uma atitude agradecida. E finalmente, o texto termina com 2 versículos aqui. Esse ponto é um pouco mais rápido. Ao mesmo tempo, orem também por nós, Paulo e seus companheiros, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, para a pregação. A palavra usada aqui é palavra. A fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Falei para vocês que eu ia forçar no último A. Aqui não é modo de oração, aqui é motivo de oração. O modo a oração é atenta e agradecida. E um motivo importante que a gente tem que colocar nas nossas orações é pelo alcance do Evangelho. Se existe um tema específico, turma, que o apóstolo fala, que o livro de Atos mostra para a gente como está estudando na igreja, em que oração é importante, se tem um motivo que tem que entrar na nossa lista de oração, é esse mistério de Cristo que precisa ser espalhado para pessoas no mundo todo. Paulo menciona a sua prisão, que é consequência da pregação, menciona esse mistério que é judeus e gentios no mesmo corpo, e ele usa uma expressão aqui muito interessante para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Essa expressão é usada várias vezes no Novo Testamento para se referir a uma intervenção sobrenatural de Deus em momentos em que a mensagem precisa ser pregada. Isso está em Atos 14, 27, 1 Coríntios 16, 8, 2 Coríntios 12, 12, em que Paulo fala, é do tipo a expressão, abrir a porteira, Senhor, abre a porteira do Evangelho, porque a palavra é usada para porta ou para portão. E nós precisamos lembrar que parte da nossa existência como igreja, como comunidade, desculpa, não é para a gente mesmo, é para os de fora. Prometo que vai ser a última puxada de orelha hoje, mas eu vou puxar também, porque não vou ter outra oportunidade. Semana passada, sábado, nós tivemos a nossa cantata de Natal e Denise, foi fantástica. Olha, obrigado pelo esforço, os irmãos gastaram foram 9 sextas-feiras, não é isso? Gente, você estava na sua casa sexta-feira, eu estava na minha eventualmente, às vezes trabalhando, às vezes não, e eles estavam aqui ensaiando e foi a melhor cantata que eu já tive, desculpa falar, foi mesmo, foi bom. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Não é um evento de música. Não é um evento com comida. Não é sequer um evento de Natal. É e não é. Essas 3 coisas. Por quê? Esse é o momento, talvez, mais propício do ano, em que eu posso convidar alguém que está lá fora, que jamais entraria numa igreja, e que vem aqui ouvir um pouco da luz do Evangelho. Muitos que vieram aqui, a gente ora ao longo do ano inteiro, e talvez tenha sido talvez o batismo que nós tivemos esse ano, as 2 ocasiões em que eles estiveram aqui. Eventualmente um ou outro vem na reunião de casais, mas nós tínhamos aqui na nossa igreja no sábado, muito mais gente de fora do que gente da igreja. Com todo respeito, eu quero falar com os irmãos que não estiveram aqui. Eu sei quem estava e quem não estava. Lembra que eu olho de frente para vocês. Para mim, a justificativa para um irmão da igreja não participar de um evento de proclamação desse nível tem que ser do tipo, minha mãe morreu.
Por que você não veio? Minha mãe morreu. Puxa, que pena. Que pena. Quer que eu vá lá? Não, eu vou lá. Porque não existe outro momento que nós, como igreja, podemos servir essa quantidade de pessoas de fora, na parte espiritual, na parte prática, do que esse evento de Natal. Se você não percebe isso, olha, realmente meu trabalho 2024 vai ser duro, vai ser duro. Eu preciso lembrar a igreja que a gente não existe para nós mesmos. Nós existimos para glorificar Deus, para viver o Evangelho e para espalhar o Evangelho. Eu vou falar. Faltou até comida, porque tínhamos mais convidados do que pessoas da igreja. Cara, assim, para mim foi duro encontrar a realidade da nossa igreja. Tem muito trabalho, muito trabalho. Nós estamos aqui para servir os de fora. E os irmãos precisam aprender isso às vezes, que é tão básico. Porque isso inclui, inclusive, não deve estar nas nossas orações, eu imagino. Porque quando eu tenho a oportunidade, a bola está pingando na frente do gol, eu fico em casa assistindo Netflix ou vou passear, tomar sorvete na cidade. Outras oportunidades virão para a gente se redimir. Mas, turma, até na oração eu tenho que lembrar dos de fora. Paulo, quando ele menciona oração, ele quer que o crente se desenvolva no seu relacionamento com Deus, esteja atento, seja agradecido. Mas ele fala, mas lembra da gente, nós estamos na linha de frente, e quem está na linha de frente sabe o peso que é. Irmãos, nós temos a obrigação de orar por aqueles que estão na linha de frente do Evangelho, porque toda semana é pancada. É muito bonita essa ideia de que todos os crentes estão no ministério. É muito bonita. Quando eu faço planilha em casa, eu tô planilha no meu trabalho, eu estou servindo a Jesus. Está servindo a Jesus. Mas tem diferenças. Há um problema teológico aí e há um problema prático. Teológico, um dia a gente conversa, Efésios 4:11, 1 Timóteo 3:1. Mas há um problema prático nessa ideia de que está todo mundo no ministério igual. Há um problema prático aqui. Há um problema prático. Fica um mês no meu lugar aqui. Um mês. Pregando o Evangelho toda semana. Aconselhando os irmãos ali naquela salinha. Tendo que lidar com inúmeras situações. Tendo que lidar com cara feia de irmãos eventualmente na igreja, tendo que lidar com uma série de situações que acontecem que os irmãos sequer desconfiam que existam numa igreja. E toda semana tem que estar aqui com suas lutas pessoais, com suas dificuldades como crente, mas estando aqui alimentando o rebanho. Com a pura palavra de Deus. Com a responsabilidade de saber que tem irmãos que vêm aqui no domingo e é a única fonte de informação bíblica que ele vai ter para a semana toda. Eu sempre digo para a turma que faz aula comigo, vai ser pastor, eu falo o seguinte, no dia que você se tornar um pastor, o diabo, ele sempre tenta os crentes, todos os crentes, mas no dia que você virar um pastor ou um missionário, ele vai falar, o diabo pensa assim, quem está no comando aí? É você? Ele vai chegar para a galera e vai falar o seguinte, mira no que tem estrelinha no ombro. O nível de tentação, ele faz assim. Não é à toa que muitos pastores têm perecido. Na vida moral, na vida ética. Muitos missionários voltam destruídos do campo missionário. Paulo escreveu 13 cartas. As 13 são para a igreja. 10, de forma muito específica, para membros de igreja. 3 são para pastores. 3 são para evangelistas. Deve ter algum motivo teológico para isso, imagino. Seu compromisso, o meu compromisso é orar
de forma atenta, de forma agradecida, mas o meu compromisso, o seu compromisso, é orar por aqueles que estão na linha de frente, pregando o Evangelho, como era o apóstolo Paulo, como na nossa igreja temos este pastor, que muitas vezes miseravelmente vos fala. Temos na nossa igreja pessoas que a gente apoia, como Rodrigo e Laila, encontrei eles no domingo passado, então passaram por Atibaia e foram lidar com uma situação deles lá. John e Rebeca, que estiveram recentemente aqui. Alex e Thaís, com tantas lutas lá no norte da África. Nós temos esse compromisso, turma. Paulo fala, ora, porque eu preciso que vocês orem para que as portas se abram. Mas Deus não abre sozinho? Abre, mas Ele quer usar a nossa oração. E o texto é assim, persevere em oração. Cara, não vai ser fácil, não é fácil. Desde que ela seja atenta, não religiosa, agradecida, obrigado, Senhor. E que ela envolva o alcance do Evangelho. Eu quero terminar fazendo uma proposta prática para você. É proposta, você faz se você quiser, você não é obrigado. Eu quero desafiar você. Hoje é dia 17 de dezembro, certo? Estou certo? Até o dia 7 de janeiro, próximo culto da igreja, serão 21 dias. Parece coisa de igreja neopentecostal. Para quebrar esse 21, vamos fazer 10 horas e meia de oração? O que eu estou propondo? Vamos assumir diante de Deus, é você e Deus, o compromisso de gastar 30 minutos. Cara, 30 minutos não é nada. Nada. 30 minutos, se bobear, não faz um café. Quer dizer, faz. 30 minutos na sua rotina que você vai ter esses dias, talvez mais tranquila, talvez não. Acorda 30 minutos mais cedo, põe. Nós vamos se tornar uma igreja que ora. Se pular um dia, não é religioso, mas, cara, vamos perseverar. Eu tenho feito isso há alguns dias, tem sido difícil. Mas estamos lá. Como que nós vamos orar de forma atenta? Atenta. Você tem que estar lá de corpo e alma, não é fazer oração vendo YouTube. Não é? De forma agradecida, Senhor, lembrar o que Deus tem feito. E eu vou pedir que você ore por mim e por aqueles que têm proclamado o Evangelho na linha de frente. Descanso sim, desleixo espiritual, jamais.